Em ritmo de Plano Safra, a gente começa o nosso Agro Amanhã. O governo federal começou a semana, na verdade, lançando o Plano Safra 2025-2026 da agricultura familiar. No próximo ano, nesse ciclo 25-26, serão destinados 89 bilhões de reais para a atividade, que é responsável pela produção de 2/3 dos alimentos consumidos no Brasil. Veja na reportagem. Tipicamente brasileira, a mandioca é a principal produção na cooperativa do Seu Raimundo. A organização, que existe há 10 anos, representa cerca de 80 famílias que plantam no entorno da capital federal e dependem diretamente de 3 variações do tubérculo. A cooperativa veio para agregar esse pessoal e auxiliar com treinamentos, conseguindo recursos através dos programas sociais do governo e desenvolver a região. Para o grupo, a maior dificuldade está no acesso a mecanismos para ampliar a produção. Existe uma certa burocracia em relação à participação de alguns programas. Desafio enfrentado também pela Associação da Edileuza. São 135 mulheres que produzem alimentos diversos no Distrito Federal há 12 anos, que pedem mais atenção das autoridades para simplificar a vida do pequeno produtor. As políticas públicas muitas vezes não chegam ao pequeno. Usa o pequeno para tirar por grande. Peço aos nossos governantes que ajude o pequeno produtor, porque é o pequeno produtor que traz o alimento para a cidade. Raimundo, Edileuza e outros 20 agricultores familiares foram convidados a expor seus produtos no Palácio do Planalto durante o lançamento do Plano Safra 2025-2026 para pequenos produtores. O governo anunciou um valor recorde do programa para agricultura familiar, 89 bilhões de reais, 13 bilhões a mais do que no ano agrícola anterior. Há um custo total para os cofres públicos estimado em 9 bilhões e meio de reais. 88% do volume será destinado para o subsídio de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. É o 3º ano consecutivo que o valor nominal do programa bate recorde. E o resultado disso é que o Brasil e os seus agricultores, nós já batemos recorde também na safra agrícola. A diminuição da inflação foi puxada pelos alimentos. E os alimentos chegam numa taxa que a gente pode dizer que começou um processo de deflação de alimentos. Tanto a equipe econômica quanto representantes do agro no governo reconhecem que a taxa básica de juros foi o grande obstáculo a ser superado para esse Plano Safra. Com a Selic a 15% ao ano, a concessão de crédito fica mais cara, aumentando a despesa do governo para tornar os juros mais acessíveis aos produtores rurais, o que ainda é mais difícil no cenário atual de aperto orçamentário, em que o Ministério da Agricultura teve que cortar quase meio bilhão de reais do seguro rural. O jeito foi criar uma série de operações para garantir a destinação dos recursos. Esse rearranjo, ou seja, uma parte do Plano Safra vai poder ser contratado a partir de 1º de julho, o restante a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E a gente olhou muito como isso funciona no dia a dia para não criar nenhum estresse. Então, mais ou menos a metade do investimento vai ser agora, mais ou menos a metade no início do ano que vem. Com esse ajuste e mais alguns ajustes gerais de recursos, a gente conseguiu enquadrar dentro da disponibilidade. Por isso, o governo celebrou a manutenção dos juros de 3% ao ano para a produção de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, mandioca, trigo, leite e, como novidade, ovos. Taxa que pode cair para 2% se a produção for enquadrada como orgânica ou agroecológica. Uma nova linha de crédito com juros de 6,5% ao ano foi criada para a produção de milho, café, uva e frutas de inverno. O limite para essas operações é de R$ 250 mil por produtor. Já commodities como soja e pecuária de corte tiveram um aumento da alíquota em 2 pontos percentuais, de 6% para 8% ao ano. Para o presidente Lula, os erros foram corrigidos e a aposta é em colheitas ainda melhores. Eu gostaria que todo o juro fosse zero, mas ainda não depende, da nossa política econômica, que não tem muito a ver com a taxação de juros. E nós não queremos ficar chorando o que nós herdamos. Nós queremos mostrar o que vai vir pela frente. Representantes da agricultura familiar reconheceram a dificuldade no contexto fiscal e de orçamento. O objetivo agora é eliminar as burocracias que dificultam a vida dos produtores.
Um elemento fundamental é a assistência técnica e extensão rural, né, até. E para essa safra o valor é de 240 milhões, um valor pequeno ainda. E a gente sabe que para poder ter um bom projeto para ser apresentado ao banco, tem que ter um bom assistência técnica para poder estar ali acompanhando. O setor produtivo também aguarda definição para a renegociação de dívidas dos produtores, em especial aqueles que ocupam estados que foram atingidos por desastres climáticos nos últimos anos. Para muitos pode ter o melhor plano safra do mundo, mas se não resolver a questão do endividamento, da questão das dívidas, ele não vai conseguir acessar o plano safra e é um volume muito grande, né? Uma quantidade muito grande de agricultores que estão nessas condições e que estão aguardando, né, para essas políticas aí, para a renegociação das dívidas, para um alongamento dessas dívidas, para que eles possam acessar esse plano safra. Para a aquisição de máquinas e equipamentos pequenos, a taxa de juros foi mantida em 2,5% ao ano e o limite de compra ampliado de 50 para 100 mil reais. Para maquinários maiores, de até 250 mil reais, a taxa de juros foi ajustada para 5%. Para representantes dessa indústria, o acesso às linhas de crédito pode ser dificultado pela falta de garantias dos produtores. O agricultor familiar que não tem condições de pegar o recurso porque ele não tem garantias. E aí o banco não empresta. E aí isso está endereçado no governo, mas ainda não saiu do papel. Ou seja, tem um fundo de aval para garantir esses agricultores que têm uma dificuldade de dar garantia. As linhas do Pronaf destinadas a agroindústrias e cooperativas da agricultura familiar também tiveram os juros elevados de 6% para 8% ao ano. O setor antecipa uma reavaliação dos projetos previstos para investimento nas lavouras. A gente vai ter que ver, olhar quanto ficou o enquadramento, quanto que ficou realmente essa taxa, se vai ter algum outro arranjo operacional dentro dessas linhas, para ver se realmente as cooperativas vão precisar voltar para a mesa de projetos ali para readequar alguma coisa, ou se vai ser suportado diante a realidade atual. Durante a cerimônia, também foi lançado o Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos, o PRONARA, para incentivar o uso de insumos ecológicos e sustentáveis na produção agrícola.